Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao podcast Por Trás de Seus Discos, podcast que a gente fala sobre música, sobre história, mistura um pouco, já falamos sobre teoria. E o episódio de hoje, né, Charly Garcia, né, Mumu? É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o salto do Charly Garcia, né? Que ele, para quem não sabe, né? Fazendo um breve resuminho aqui, o Charly Garcia saltou de um hotel, do nono andar de um hotel, assim, e foi o salto, assim. A galera não entendeu nada na Argentina lá, e todo mundo ficou apavorado com ele. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aí. A gente vai contar como foi, o que estava acontecendo, para vocês saberem um pouco mais, né? Desse assunto aí tão estranho, né? Sim, então, absurdo. E o mais absurdo é que foi tudo gravado, né? A galera tem documentado no YouTube, enfim, quem quiser ver o salto, tá ali, é só ver, pesquisar Charly Garcia, hotel, ou salto, enfim, e que vai encontrar ali o videozinho dele voando no ar, né? Na verdade, ele tava hospedado no hotel, só que ele saltou lá do nono andar, ele subiu lá em cima do hotel, lá, tipo, acho que tinha piscina, alguma coisa assim. Não, a piscina era embaixo, né? Tipo, mas, sei lá, no terraço do hotel e se atirou, né? Eu não cheguei a ver, assim, as imagens, assim, mas eu já vi o pessoal contando. Mas dizem que todo mundo queria saber, assim, por que ele tinha feito isso aí, né? Por que tinha repórter lá pra já filmar o salto dele. Porque foi uma experiência foi um ato político dele também, né? Ele estava acontecendo uma entrevista lá com o ministro do Trabalho, né, que foi o presidente da Argentina era o Fernando de la Rúa. E aí o ministro do Trabalho tudo começou, na verdade, quando o Charly foi convidado para tocar, né, num evento que o Fernando de la Rúa ia fazer. E aí ele tocou nesse evento, acho que foi em Rosário. Não, em Mendoza, desculpa. Em Mendoza ele tocou lá, junto com a Mercedes Sosa até. E aí o show correu tudo bem, e eles foram para um barzinho, assim, curtir e descansar do show. E uma mulher atacou ele, tocou um copo de vidro nele, no rosto dele. E ele ficou todo cortado, né? E ele achou um absurdo. A mulher falou que ele não queria tirar foto com ela. E ele achou um absurdo. Daí ele foi lá e ninguém deu bola pra ele. Inclusive, ele deu parte na polícia e tudo mais. E aí, no outro dia, chamaram ele pra depor, assim, deu um bolo lá, assim, ele não conseguia nem dormir direito. E chamaram ele pra depor, ele foi lá, daí ele não adiantava o que ele falasse, parecia que ele era o errado da história, ele não tinha nada a ver. E ele tava saco cheio, né, a política em questão, os caras não deram bola pra ele tava cansado, e ele foi um ato de protesto com ele. Ele ficou lá no hotel, que o Fernando de la Rúa depois ia ficar no hotel, no mesmo quarto, e aí ele pichou todas as paredes lá, tipo, porque ele sabia que o cara ia colar, ia parar no mesmo quarto, né, então eram várias mensagens pra ele, e ele subiu lá, né, e primeiro tocou, deu umas testadas, assim, pra ver se ele ia acertar, não foi? Porque, assim, tu olha, parece, o Charly Garcia é loucão, ele se atirou lá, mas não, ele foi lá, testou, jogou uns móveis lá, testou daquele jeito também, né, cara? Jogou um negócio lá, e aí viu que ia dar certo e se atirou. E aí, como deu todo aquele bafafá, assim, que alguém ia se atirar, porque o cara tava lá em cima, aquele pessoal que tava filmando lá, né, o ministro do Trabalho, já pegou e foi filmar o cara que tava lá, que não era um suicida, era o Charly Garcia. Então, tipo assim, já chamaram mais gente, ficou todo mundo filmando e ele se atirou. Deu uma baita coincidência ali, né? De estar repórter. E eu não sei se foi coincidência ou se foi ele que sabia que os caras estavam ali. Mas os caras poder estar cobrindo ali um ministro ali, e aí ele se ligar nisso. É uma loucura, né? Eu acho que teve, porque ele deixou mensagens pro cara e ele sabia que os caras iam estar filmando e tudo mais. E isso deu até. Fez com que acontecesse coisas que ele queria, porque tipo, o Fernando de la Rúa, depois ele renunciou. E começou uma onda de protesto na Argentina em torno disso, depois que o Charly... Porque quando saiu a primeira reportagem, parecia que o Charly estava zoando e tudo mais. Depois que a história veio à tona mesmo,
Tipo, isso aí foi um dos primeiros atos de protesto contra ele. E depois começou um monte de protesto. Ele Sabe? movimentou. Ele movimentou, né? Que loucura, né? Inclusive no vídeo, um vídeo extenso que tem, que daí depois quando ele tá na piscina, ele cai na piscina e ele permanece ali, ele tá nadando ali, ele tá... Sim, isso que é o mais surpreendente. Ele tá nadando. E aí os repórteres vão lá, né? Vão conversar com ele, perguntar, por que tu fez isso, cara? O que houve aí? Mas ele não tá de bom humor ali. Não. Ah, fiz não porque tal coisa, assim, mas não tira muito sarro ali, né? Ele não responde com muita educação eles, né? Depois teve, assim, saiu até livro, né, dessa história, né? Não me lembro como é que é o nome do livro, quando o Charles saltou, era um troço assim. E os caras secaram a história, tem várias pessoas falando. Tem uma teoria também, né? Agora o cara entra nas teorias, mas dizem assim que quando ele teve que ir lá no outro dia, cedo, lá na polícia, e ficar lá, e ele ficava falando para os policiais que ele foi a vítima, né? E diz que um policial ficou olhando para ele, assim, tirando onda, e falou assim: ah, todo mundo é igual aqui, perante a lei. E daí diz que ele falou para ele, que falou pro amigo dele, ele respondeu para esse cara, né? Aham. Eu sou Charlie Garcia. E daí ele falou assim, depois ele falou que ninguém é igual a Charlie Garcia depois que ele tinha feito isso aí tudo, né? Que era tipo uma resposta pra esse cara, assim, tá, todo mundo é igual, então tu vai ver. Daí, tipo assim, ele fez tudo isso pra depois Nadia é igual a Charlie Garcia. O Charles Garcia é o único, né? É o único cara que pulou do nono andar E aí, pô, e fora as outras coisas, porque assim, ó, o Charlie, se tu for ver, assim, o jeito que eu vejo, assim, ele era um cara bem normal, assim, na Argentina, assim, ele era um cara que, ele não era, assim, um cara loucão, sabe, que tu olha, assim, hoje em dia. Eu sou fã do Charlie Garcia, né, cara, assim, pra mim, um dos maiores discos do Unplugged MTV é o do Charlie Garcia. Eu sou fã desse disco, assim, na pandemia eu escutei muito, sabe? E várias outras obras dele, assim, que eu entrei mais, e que eu vejo, assim, quanto é refinada a harmonia, sabe? A harmonia dele, assim, não... Difícil ter, assim, no rock brasileiro, harmonias tão sofisticadas como aquela, e ainda ser rock, porque, assim, quando começa a ficar muito sofisticado, vira uma outra coisa, Sim. né? Tem toda aquela galera do Clube da Esquina, que tem notas sofisticadas, legal, né? Tem hoje em dia a galera do Bala Desejo, por exemplo, tem, pô, Caetano Veloso, mil pessoas, assim, que faz, mas continuar no rock, com aquele caráter Daquela rock, forma. e ainda ter, daquela forma, e ainda ter, assim, uma certa harmonias sofisticadas e tudo mais que ele faz. Eu sou muito fã dele, né, cara? Então, assim, eu exatamente agora eu não me perdi onde é que eu tava na história, mas o que eu tava falando. Não, mas é que tu enxerga ele de outra forma, como um cara normal que fez Não, aquilo como, isso, de fato, um protesto, né? isso aí que eu queria chegar, porque ele era um cara normal, por isso que eu tava falando de tudo isso, e ele começou a ficar, assim, teve nos anos 90, todo, assim, abuso de drogas, e ele meio que se afastou, assim, da galera. Uhum. Ele teve uma visão meio niilista, assim, do mundo, e ele criou o Say No More, que é o símbolo dele, né? O Say No More, que não era só um disco, que veio a ser um disco, mas era toda uma filosofia de vida. Inclusive, ele buscou, para quem já viu o nosso episódio Beatles, ele buscou a inspiração Say No More no filme Help, né? Que ele foi lá e uma hora o Paul McCartney fala pro Ringo, ele tá dançando lá, ele fala uma coisa e o Ringo fala pra ele e o Paul fala Say No More. E ele pegou e buscou aquilo ali como uma filosofia. Então ele tinha todo esse esquema de ficar recluso. E quando ele começou a fazer algumas loucuras, assim, como tipo, ele bateu num hold dele no palco. Teve uma história assim que filmaram. Teve várias coisas que filmaram dele. Pra quem não sabe, quando ele veio aqui no Brasil, ele veio tocar no... Porque eles não são tão grandes no Brasil, mas aqui no Sul a galera conhece ele. Então ele foi tocar em Gramado, na beira do Lago Negro. E aí uma galera... Acho que ele tocou a poltrona que ele estava sentado, ele já tinha tocado no Lago Negro. E aí alguém deu uma câmerazinha, porque naquela época tinha aquelas câmerazinhas, não era celular, não tinha aquelas câmerazinhas que tu tirava foto, e deram pra ele tirar foto, ele tocou no Lago Negro também. Então ele começou a virar tipo uma figura folclórica que ele não era antes. Uhum. Sabe? Foi Ele se reinventando ali, virando um personagem. Ele foi virando né? um personagem cada vez mais. Daí, tipo, toda a Argentina ia vendo aquilo. Até que ele foi. Pô, ele teve que ir pra uma clínica, né? Daí
todo mundo acompanhou aquilo ali, ele foi tipo amarrado, assim, né, pra clínica, ele não, foi quase interditado. Sim. Então, ele foi virando esse mito, e aí ele se atirar ali, fazer isso aí, ele tava fazendo uma nova dele, só que ele também tava preparado nesse salto pra morrer, por causa que ele deixou indícios disso, Uhum. né? Ele falou para umas pessoas assim, que se acaso acontecer, é por causa desse negócio da política e tudo mais. Aham. Então ele deixou assim, se caso acontecer uma coisa no salto, né? Que é mais louco ainda. é, eu, tipo, pelo menos fiz um ato político, Aham. sabe? É uma coisa assim. Ele tava pronto pro que pudesse acontecer ali, né, cara? É muita loucura, assim. Tipo, eu vi o vídeo, assim, e não dá pra acreditar, né? Porque bom, o cara é o Charlie Garcia, né? E Talvez tenha até algum indício de alguma depressão, pode alguma ser, coisa né? assim, porque, pô, ele tinha tomado uma garrafada 2 dias atrás no rosto e quem vê a foto ele tava todo cortado. Sim. E também, sei lá, da carreira, tava na menopausa musical, digamos assim. Tava tudo meio culminando aquilo ali, né? Pra chegar É, isso aí que nele. eu tô achando no meu achômetro, eu não sei, eu tava tentando entender a história e eu acho que, assim, o principal é a questão dele ser o Charlie Garcia, não ter muito, né, o que acontecer, aconteceu, e também essa questão política aí dele tá meio puto, sim, querer... Sim. Não, e essa questão dele ter atirado objetos antes, ter feito um teste ali, prova que ele tem esse ato político muito grande aí, porque ele pensava, uma boa parte dele, que ia dar certo, né? Tanto que deu, né? Ele caiu na piscina ali, depois ele tá ali, ele fica um bom tempo ali, fica nadando, até chegar os repórteres, o pessoal começa a filmar ele ali, e ele fica por ali, né? E aí depois que passou tudo isso aí, passou um tempo, que ele começou a também falar sobre isso, e ele gravou um disco, né? E Uhum. gravou 2 músicas inspiradas nesse tema, assim, do salto. Porque a história, ela foi, assim, ela foi longe, assim, e ele também tirou uma casquinha daquilo ali, né? Sim. Mas e são coisas assim que, principalmente por ser registrado, né, em vídeo, são coisas que marcam por décadas, enfim, é o pessoal que vai continuar ouvindo rock, o pessoal da Argentina, principalmente, né, vai saber daquela história ali, porque tem o registro ali, né? Só para pensar assim, o Ozzy quando comeu um morcego ali, aquilo ali foi uma coisa absurda que todo mundo vai lembrar disso, Claro, é né? quase um ato publicitário. É uma loucura, né? Do Ozzy é um morcego de verdade ainda, né? São coisas que os caras fazem, assim, de. E quem se deu mal nessa história toda foi o ministro do Trabalho, aquele que tava lá criando com os repórteres, que os repórteres não deram bola pra ele, Ah, foram lá, daí não queriam mais voltar lá pro negócio. Nada que ele falou, total, né? Bom, o cara palestrou sozinho ali, né? palestrou sozinho, porque ninguém é igual a Charlie Garcia, Ninguém é igual. né? Mas dessa história aí, o que tu pode dissecar mais pra nós, assim? Porque o Charlie Garcia é o teu cara, né? Cara, eu é um cara que eu fui descobrindo, assim, agora cada vez mais, assim, e teve uma história muito engraçada quando a gente foi tocar com a Vera em Buenos Aires. A gente chegou lá, a gente tinha alguns contatos aqui, inclusive no canal 13 lá, que é um dos maiores canais lá, que a gente tinha um contato, e a gente conseguiu uma matéria pra dizer do show da Vera, porque eles também, o canal 13 é dono do Clarim, né, Uhum. que é o principal periódico lá da Argentina, lá, o jornal. E eles fizeram tipo assim, vamos divulgar o show da Vera Louca, uma banda brasileira que tá tocando aí. E só que eles botaram assim, o Charlie Garcia tava voltando, né? Ia fazer show lá, ele tava num hiato, não sei quanto tempo sem fazer show, e ele ia fazer um show no estádio do River. Aí botaram no jornal lá o Charlie Garcia bem grandão e no outro lado a Vera, cara. Aí, tipo, pô, nós tava no maior jornal lá, num show que nem foi. Tipo assim, não deu galera, sabe? Era um Uhum. show com outras bandas, assim, é aquela coisa, quando tu vai tocar em outro lugar, que não é o teu chão. Mas, pô, no jornal a gente saiu bem ali, sabe? Do lado do Charlie Garcia. Saiu do ladinho dele. Tu É. nunca chegou a conhecer ele pessoalmente, assim. Não, cara, não, porque, pô, o cara lá, ele é intocável, assim, né? Só que aqui tem muita gente que conheceu ele, o pessoal ali que trabalhou até com a Vera, da galera do Ney Soria, ali, eles já fizeram alguns intercâmbios com ele, trouxeram ele pra cá, porque o Charlie, ele participou de um show do Cascaveletes uma vez, no Ocidente. Caraca. E eles ficaram meio amigos, assim, deram banda junto no Rio e tudo mais, então ficou esse contato.
E aí o Ney Vansuari, quando fez um disco, gravou com vários bateristas argentinos, como o Fernando Samalé e outros. Ele conseguiram contato, eles gravaram junto, né? Aham. E, pô, seria muito legal ter conhecido, né? Charlie Garcia, essa figura. Mas, cara, eu já tô feliz, assim, de conhecer a obra dele, porque tem muita gente que eu vejo que consegue curtir, assim, um certo rock argentino, mas dá uma travada, fica nos principais ali, sabe? E aí, quando tu dá esse passinho, assim, pra conhecer o Charlie Quando Garcia... pula na piscina. Quando tu pula ali, quando tu se atira na água... Quando, e também o Spinetta, que é, cara, um poço de música refinada, assim, foi pegando do outro, sabe? Quem viu aquela série do Fito Paz, agora que tá no Netflix, vai entender bem ali eles, mas eu acho que deveria ter uma série só do Charlie, né? Porque o Charlie, pra mim, é o cara, assim, assim, o Spinetta, o Charlie, assim, se for ver, assim, a música dele, assim, tem é um elemento sexy quase, sabe? Dentro do rock, assim, né? Que é uma coisa que o Spinetta já não tem, que ele é um pouco mais erudito quase, assim, ele é do rock, mas ele é... Então, assim, ali tem duas gamas pra ti muito dentro da discografia de cada um, né? Sim. Seja em sintetizadores do Charlie, sabe? Seja nas letras, as letras têm cada sacada política e essa... Cara, Los Dinossauros, todas as bandas que o Charlie já teve, né? Se for ver todas as músicas políticas as letras políticas que ele fala ali, né? Acerca da Revolução, tudo, dá pra entender o salto dele na piscina. Ah, que loucura, cara. Então tu assina embaixo ali, É. tu aceita o salto, tu pularia junto com ele. Não. Não é pra tanto. Cara, mas eu acho que fechamos então a régua no Charlie Garcia, É né? isso aí. É isso aí, cara. Galera, valeu aí pra quem ouviu, quem curtiu. É mais ou menos essa pegada, né, que a gente tem, de trazer algumas coisinhas assim. Eu, principalmente, Charlie Garcia não é muito a minha praia, né? Não conheço tanto. Por isso que tu falou mais, assim. Mas é uma coisa absurda, né? Quando o cara ouve a história, quando o cara vê o vídeo ali, o cara acaba querendo saber mais, né? E aí vai atrás, né? Vai ouvir, vai conhecer. E é muito maneiro isso. Pô, legal. Tomara que a galera que esteja curtindo a história só pela história acabe chegando, assim, em algum disco. Eu aconselho começar pelo Acústico MTV, que é uma porta de entrada aí pro Charlie Garcia. Ah, perfeito, então. Gente, valeu aí por ter ouvido até agora. Nos sigam, né? Sempre. Curtam, compartilhem. Muito obrigado por terem ouvido e visto, né? Porque a gente está em vídeo também. E é isso aí. Valeu. Obrigadão, pessoal. Feito!